Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Neste módulo 4, dedicado às entidades da administração indireta, estudaremos a aula 16, cujo tema é as empresas públicas. Essa é uma das espécies de entidades que integram a administração indireta e possui características próprias que a diferenciam das autarquias e das demais entidades administrativas. Na aula anterior, estudamos as autarquias e vimos que elas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado. Agora, veremos as empresas públicas, que possuem natureza jurídica diferente e desempenham funções específicas dentro da estrutura administrativa. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, criadas pelo Estado para prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas. Embora façam parte da administração pública, submetem-se predominantemente ao regime jurídico de direito privado, sem deixar de observar determinados princípios e normas do direito público. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 19, estabelece que somente por lei específica poderá ser autorizada a criação de empresa pública. Isso significa que a lei não cria diretamente a empresa pública, mas apenas autoriza sua constituição. Após essa autorização legislativa, é necessária a realização dos atos constitutivos para que a entidade adquira personalidade jurídica. Essa característica diferencia as empresas públicas das autarquias. Enquanto as autarquias são criadas diretamente por lei, as empresas públicas são apenas autorizadas por lei, surgindo efetivamente com o registro de seus atos constitutivos. Uma das principais características das empresas públicas é que seu capital é integralmente público. Isso significa que todos os recursos utilizados para a formação do capital pertencem ao poder público. Entretanto, esses recursos podem ser provenientes de diferentes entes federativos ou de outras entidades da administração pública. Outra característica importante é a liberdade quanto à forma de constituição. As empresas públicas podem ser organizadas sob qualquer modalidade societária admitida em direito. Elas podem assumir a forma de sociedade anônima, sociedade limitada ou qualquer outra forma prevista na legislação empresarial. Essa característica diferencia as empresas públicas das sociedades de economia mista, que obrigatoriamente devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. As empresas públicas possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que podem adquirir direitos, assumir obrigações, celebrar contratos, possuir patrimônio próprio e responder judicialmente em nome próprio. Também possuem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, permitindo maior flexibilidade na gestão de suas atividades. As empresas públicas são criadas para desempenhar duas finalidades principais. A primeira é a prestação de serviços públicos. Nesse caso, a entidade atua em atividades consideradas essenciais ou de relevante interesse coletivo. Um exemplo bastante conhecido é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, responsável pela prestação dos serviços postais em todo o território nacional. A segunda finalidade consiste na exploração de atividade econômica. A Constituição Federal admite essa atuação em situações excepcionais, quando houver necessidade relacionada à segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal, que, além de desempenhar funções de interesse social, atua em diversas atividades econômicas ligadas ao sistema financeiro. Embora as empresas públicas sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas não estão totalmente sujeitas às regras aplicáveis às empresas privadas comuns. Por integrarem a administração pública indireta, devem observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, estão sujeitas ao controle exercido pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de fiscalização interna. Outro aspecto importante diz respeito ao ingresso de seus empregados. Os trabalhadores das empresas públicas são chamados de empregados públicos e estão submetidos ao regime seletista, ou seja, às regras da consolidação das leis do trabalho. Entretanto, o ingresso nesses empregos depende de aprovação prévia em concurso público, conforme determina o artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Isso demonstra que,
Embora os empregados das empresas públicas sejam regidos pela legislação trabalhista, o acesso aos empregos deve respeitar os princípios da igualdade e da impessoalidade. Os contratos celebrados pelas empresas públicas também apresentam peculiaridades. Atualmente, essas entidades estão submetidas às regras da Lei nº 13.303 de 2016, conhecida como Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Essa legislação estabelece normas específicas relacionadas às licitações, contratos, governança e mecanismos de controle aplicáveis às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Outro aspecto relevante refere-se à responsabilidade civil das empresas públicas. Quando prestam serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Isso significa que respondem pelos danos causados por seus agentes independentemente da demonstração de culpa. Já quando exploram atividade econômica em sentido estrito, a responsabilidade pode seguir regras semelhantes às aplicáveis às empresas privadas. As empresas públicas também podem ser submetidas ao regime falimentar, dependendo da atividade que desempenham. As empresas públicas que exploram atividade econômica, em regra, podem sujeitar-se às normas aplicáveis às empresas privadas. Entretanto, aquelas que prestam serviços públicos possuem tratamento diferenciado. Outro ponto importante refere-se aos bens das empresas públicas. Como regra, seus bens são considerados bens privados. Entretanto, quando estão diretamente vinculados à prestação de serviços públicos, podem receber proteção especial em razão do interesse coletivo envolvido. As empresas públicas desempenham papel importante na economia e na prestação de serviços públicos, permitindo ao Estado atuar em setores estratégicos e promover políticas públicas de grande relevância social. Além disso, possibilitam maior flexibilidade administrativa em comparação com as autarquias, justamente em razão da aplicação predominante do regime jurídico de direito privado. Entre os exemplos mais conhecidos de empresas públicas no Brasil podemos citar a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É importante destacar que as empresas públicas não se confundem com as sociedades de economia mista. Embora ambas sejam pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, existem diferenças importantes relacionadas à composição do capital e à forma de constituição. Essas diferenças serão estudadas em nossa próxima aula. Portanto, podemos concluir que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, criadas mediante autorização legal para prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas. Possuem capital integralmente público, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Seus empregados são regidos pela consolidação das leis do trabalho e seu ingresso depende de concurso público. Além disso, estão sujeitas aos princípios constitucionais da administração pública e desempenham importante papel na execução das atividades estatais e na promoção do interesse coletivo. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as entidades da administração indireta, analisando as sociedades de economia mista e suas principais características. Até a próxima!